Hoje mais um podcast sobre análise transacional na prática e novamente aqui com meu amigo Giancarlo, nós trocando uma ideia aqui hoje sobre o livro Educação Emocional de Claudio Steiner. Giancarlo, é um prazer estar com você aqui novamente nesse podcast. Prazer é meu, Luiz, né? Olá a todos aqueles que nos veem ou nos ouvem aí pelos nossos canais. É uma satisfação podemos conversar sobre Uhum. educação emocional. E hoje, como você falou, vamos fazer um formato diferente, né? Eu acho que é experimentar coisas novas, né? Uhum. Para que os nossos ouvintes aí, os nossos internautas também nos acompanhem com outras formas de interação, né? E você comentou sobre o assunto nosso hoje é sobre educação emocional, Uhum. mas eu gostaria de começar antes, se me permite, Fique à vontade, né, não. para a gente olhar primeiramente, a gente fala de educação emocional, vamos falar sobre educação emocional, principalmente baseada no livro do Claude Steiner, mas olhar, se a gente fala educação emocional, nós estamos falando de emoção, Sim, né? claro. Então, é importante entender que quando a gente está falando de educação emocional, nós vamos falar no contexto de emoção. E Uhum. aí eu queria também trazer um Hum. livro, né, mostrar aqui, um livro muito interessante, que é um livro de Charles Darwin, né? Esse livro é de 1965, né, Uhum. pela Universidade de Ohio, onde houve o compilado das anotações de Charles Darwin sobre a expressão das emoções nos homens e nos animais. Olha que De que interessante. forma a gente poderia Hum. identificar, então, dentro da teoria darwinista, né, da Hum. evolução, de que forma as emoções nos animais também se manifestavam nos homens, até como uma demonstração Hum. da evolução. Olha só. E Charles Darwin fez, então, esse compilado muito interessante de, Hum. de, de analisarmos, porque ele vai trazendo os diferentes animais que ele estudou, Hum. macacos, né, Hum. lobos, enfim, por onde ele passou na sua trajetória de estudo, né, da Uhum. teoria da evolução, e essas anotações deram um comparativo para ele olhar. Opa, o homem, o macaco tal, ele expressa a emoção assim. Como é que o homem tem uma correlação com o Hum. homem? Então, esse livro é muito interessante, Olha só. ilustrado, e ele faz, eu acho que é um dos primórdios aí que a gente pode pegar, a olhar a emoção e o homem. Como é que nós estamos, né, do ponto de vista evolutivo, que correlação que existe. Então, só a dica de leitura, Uhum. né, Dica de leitura aí. para Uhum. principalmente nós que trabalhamos com pessoas, análise transacional, então, falamos bastante da emoção, né, Hum. entender esse contexto da emoção. Aí uma dica de leitura para a gente poder entender da onde vem todo esse universo, esse contexto da emoção. Então, a partir desse livro aí, me veio em mente aqui agora, né, de que nós estamos num processo evolutivo ainda, no desenvolvimento das emoções, será que poderíamos dizer isso ou não? Eh, a gente pode olhar as emoções, Hum. então, dentro do contexto, por exemplo, do nosso cérebro Hum. reptiliano, no Hum. sistema límbico Uhum. reptiliano primário. Sim. Então, tem uma correlação Aham. evolutiva, porque nós estamos olhando, Sim. né, aquele cérebro, Uhum. nosso cérebro primário, primordial, e como isso se expressava lá e como isso, ao longo da evolução, veio se aperfeiçoando. Sim. E aí, o que a gente pode olhar a partir desse compêndio do Charles Darwin é, opa, os animais, né, no seu cérebro reptiliano, seu cérebro primário, como é que eles expressavam lá e o que tem a ver com a gente, Hoje, né? olha só então. Então, né, como nós também possuímos um Uhum. cérebro reptiliano primário, né, e um Uhum. sistema límbico que é natural dos mamíferos, tem uma Ok. correlação bem interessante aí de análise, né? Bom, então fica a dica aí desse livro, né, para quem tem interesse no assunto. E hoje nós vamos focar no livro aqui de Claudio Steiner, Educação Emocional. E hoje vai ser um pouco diferente, porque nós vamos folheando o livro aqui, vamos conversando, lendo algumas partes.
Tá? Uhum. E quem está nos assistindo depois, se tiver interesse em algum detalhe específico, pode colocar lá nos comentários a pergunta que a gente responde, ou quem sabe faz até um outro podcast complementar a esse. Exatamente. Tá? E eu acho bacana a gente olhar, né, antes até de começar a folhear o livro, Hum. entender quem foi Claude Steiner, Ah, interessante. né? Uhum. Porque o que o Claude Steiner tem a ver com a análise transacional, Que né? ótimo. Claude Steiner foi um dos grandes parceiros de Eric Berne, né, Uhum. no desenvolvimento da análise Uhum. transacional. E o Eric Berne foi o criador, né? Foi o Da criador. dele. Uhum. E o Claude Steiner foi um dos discípulos, e muito Uhum. próximo do Eric Berne. E o Steiner, ele desenvolveu toda uma teoria da economia de carícias. Trabalhou muito com essa Uhum. questão da educação emocional, né? Essa questão Uhum. da emoção, Uhum. porque como a gente estava mostrando no livro, esse livro ele é compêndio aqui de 1965. Então, na década de 50, até 70, onde a riqueza Teve muitos estudos na de época ali. estudos, né, Uhum. acadêmicos e pesquisas, tanto na área de principalmente na área de comportamento humano, culminaram com diversas teorias, Uhum. né? Diversos eh, materiais aí muito interessantes que nós usamos até os Sim. dias de hoje. Alguns vêm com uma roupagem nova, um nome, mas a grande maioria tem aí a sua correlação com Uhum. essas décadas, de Sim, 50 década de 70, né? sim. E Steiner foi uma pessoa, um analista transacional Uhum. muito importante, Sim. né? Teve uma contribuição. Ele faleceu em 2017, aos 82 anos, e ao que eu, ao menos o que eu ouvi falar, né? Que uma das últimas frases que ele disse antes de falecer, sentadinho na sua cadeira, olhando o pôr do sol, foi assim: ao- o amor é a única solução. Olha só. O amor é a única Uhum. solução. Falando ali de emoções. Falando de Falando de emoções, né? emoções. Então, eu acho muito rico a gente explorar Uhum. esse Bacana. assunto, né? Mas Uhum. trazer esse contexto para o início da nossa conversa, Claro. né? Da onde que nós estamos Isso. trazendo essa É. informação e por que que a gente está falando sobre isso. E esse livro aqui também, ele é resultado de uma capacitação que ele aplicou por vários anos e aqui está o compilado também Uhum. do que ele ensinava lá naquela época, né. Bom, então, es vai lá, vai lá, E não vamos vai lá, vai lá. confundir Hã. educação emocional com inteligência emocional, são dois assuntos São 2, diferentes, né, que são né? 2 dias, até eu tô vendo que você tem um outro livro ali, Eu então trouxe aqui, é tem outra esse outro coisa. livro aqui, Inteligência opa, Emocional, de Daniel Inteligência Goleman. Emocional da Ana Goleman, que ele é um compêndio também de pesquisas realizadas na década de Uhum, 70 por outros autores que já falavam sobre inteligência uhum, emocional, mas o Goleman teve aí ó, a sacada de trazer esse sim, conteúdo muito interessante também, muito bacana. Vale a pena a uhum. gente ler, né? Claro, Mas não é o claro. nosso assunto de hoje. Sim, é Nosso assunto de Educação hoje Emocional de é Claudio Steiner. uma coisa é inteligência, Aham, outra coisa é a educação da a emoção, educação. né? Uhum. Ok? Então, tem a ver, são correlações, mas Muito bem, momentos diferentes. então já está contextualizado aqui o que é o livro, Educação Emocional, né, quem é o autor, também o analista transacional. E eu estou pensando aqui de nós começarmos falando sobre o que é educação emocional. Ah, quem sabe quem já tem o livro, né, esse livro eu nem sei se tem para vender mais enfim, talvez em algum sebo deva ter, né. Mas vamos começar ali, Giancarlo, Vamos pela começar. página 23, onde há a definição do que é educação emocional. Ah, sim, sim. Tá, Muito bem. ó, então o o Claudio Steiner diz que a educação emocional compõe-se de 3 aptidões. Primeiro, a capacidade de entender as emoções, olha só, primeiro, né, é um diagnóstico ali. Uhum. Ouvir as outras pessoas e empatizar com suas emoções. E por fim, expressar as emoções produtivamente. Então ele está falando aqui de
entender, ouvir o outro e expressar as próprias emoções. Olha que interessante. É profundo, né, Uhum, profundo. Eu vou só complementar hum, com o a seguir que ele olha, ser emocionalmente educado é ser capaz de lidar com as emoções, ser capaz de lidar com as emoções, de modo a desenvolver seu poder pessoal e a qualidade da vida que o cerca. Veja, ele não está falando em controlar emoções, uhum, né, em uhum. gerenciar emoções, ele está falando em lidar com as Lidar, emoções, lidar. né. E a gente quando a gente olha, a gente fala muito: "Não, você tem que saber controlar a sua emoção, você tem que saber gerenciar as suas emoções". Será que eu consigo Uhum. controlar as emoções? Eu Ou consigo, ou lidar com o que eu vem. vou lidar. Esse lidar como, né? Uhum, É aí ele vai trazer dentro do uhum. no no nas páginas seguintes, Sim, como a gente pode fazer lidar com as emoções, que não é controle de emoções. não é controle. E ainda na parte que você está complementando, a educação emocional amplia os relacionamentos. Então, tem uma relação direta entre educação emocional e as relações interpessoais. Cria a possibilidade de afeto entre as pessoas e torna possível, olha aqui, o trabalho cooperativo. Uhum, Então, se sim. a gente sempre fala, faz um link aqui com liderança, quando a equipe é emocionalmente, capaz de lidar Uhum. com o que vem, isso vai interferir no resultado da equipe. Tanto que você veja, só nesse trecho aqui a Hum, gente pode olhar as questões de então, ampliar relacionamentos, uhum, uma pessoa emocionalmente estável, né, o que não é capaz de perceber suas emoções, uhum, ela o que que ela faz? Ela afasta as pessoas e não ela atrai. uhum, Então, os relacionamentos, né, a qualidade desses relacionamentos, e aí que ele fala da qualidade de vida, vai depender de como você vai lidar com essas emoções, né? uhum, Para criar esse afeto, né? Criar essa proximidade, uhum. ou afastar as pessoas, né? Sim. Da sua proximidade. E aí, quando torna o trabalho cooperativo, que dentro de uma equipe, a emoção, né, ser emocionalmente educado, é saber lidar com essas emoções minhas e com do outro, Isso. né? Aham. Então, isso vai facilitar o sentido de comunidade, o espírito de Uhum. equipe. E quando a gente vai trabalhar em equipe, o que que a gente quer que normalmente se pede? Você sabe trabalhar em equipe? A pessoa vai fazer uma contratação. Ah, eu sei trabalhar em equipe, né? Mas o quanto eu estou emocionalmente educado para trabalhar em equipe, para Hum. fazer com que esse sentido cooperativo e de Uhum. comunidade realmente possa aparecer, né? E, me veio em mente agora aqui, que eu quando veio ali, ó, e torna o trabalho cooperativo. E eu trabalho muito com cooperativas, tanto funcionários de Uhum, cooperativas quanto cooperados. E a gente percebe que, de uma maneira geral, cooperativas de produção ou de crédito aqui da região estão crescendo muito. uhum, E essas cooperativas, elas investem constantemente na equipe e nos cooperados, tanto na área técnica, na área comportamental e emocional também. Então perceba que há uma correlação entre o como lidar com as emoções, a habilidade uhum, de lidar com as emoções, com o resultado de grandes empreendimentos, de grandes empresas e até, olha aqui, ó, e facilita o sentido de comunidade e até o próprio desenvolvimento daquela região. uhum, Então, se nós pegamos, vamos pegar aqui, nós estamos na região de Cascavel, temos grandes cooperativas de produção, de crédito, é uma região próspera, tem muito emprego, então, e tem a influência das grandes cooperativas na comunidade. Então, é um assunto que é mais subjetivo de medir a capacidade das pessoas de lidarem com as emoções, uhum, e que na exato, prática a gente percebe que há resultados efetivos quando há investimento nessa área. sim. O trabalho cooperativo, ele necessita de um alto nível de educação emocional, Uhum, né? Precisa que
as pessoas tenham um mínimo, né, de habilidade para poder criar esses Hum. laços e manter esses laços. Porque criar, você até pode criar no primeiro momento, mas Uhum. sempre a gente fala, sempre o desafio é o quê? É manter isso, Manter. né? É É. manter. Então, o Steiner vai falar que todos nós vamos cometer erros emocionais, né? São Uhum. falhas, porque nós também estamos sempre num aprendizado emocional. Uhum. Mas o quanto a gente vai se tornar consciente, depois a gente vai olhar esses Uhum. pontos, vai fazer com que a gente adquira essas habilidades, né? Sim. Por quê? As aptidões. Primeiro, a capacidade de entender as emoções, que são emoções. Então, ainda dentro Hum. desse nosso ponto, que emoção nós estamos falando, Luiz? Pois Que são então. emoções? Hã. Eu lembro da música do Roberto Carlos, Hã. né? Emoções, né? Hã. São muitas as É só... emoções. Então, quando a gente fala de emoções, a gente pode olhar, lembrando aqui aos nossos, aqui nos ouve, por exemplo, tem dois filmes muito bacanas, né? Uhum. Que é o Divertidamente um e o Divertidamente Uhum. dois, por exemplo, que fala sobre emoções É, são de muito forma bons. muito lúdica, né? Uhum. É aí as emoções primárias. Nós estamos falando entender as suas emoções. Em que momento você sente raiva? Você tem raiva? Uhum. Não, né? Não. É uma pessoa calminha, não sente raiva. Você sente medo? Em que momento você sente medo? Uhum. Você é alegre? Tem alegria? Em que Hum. momentos você tem alegria? Você tem nojo? Uhum. Em que É. momentos você tem nojo? Né? Você fica triste? Uhum. Quando ocorre essa tristeza? Uhum. Então, falando de 5 emoções Sim. básicas, Que são naturais do ser natu humano, todos nós, né. assim como diz Faz Charles Darwin, aham. né, que eu trouxe aqui, assim como tem nos animais, tem nos homens. Uhum. Então é algo, eh, evolutivo, é algo que Uhum. está dentro do nosso cérebro, né. Que faz parte do funcionamento humano e, por isso, novamente, do entender como lidar com as próprias emoções e as emoções do outro também, né. Perceber, entender as suas Uhum. emoções, né. Então, em que momento que eu fico e aí eu estava vindo e Hum. pensando no assunto, né. E eu sempre já falei em outros momentos, o veículo que a gente mais e a gente pode prestar atenção é quando você está dentro do carro, né. O que que acontece? Dentro do carro você sabe que para muitas pessoas ele é uma montanha-russa de emoções, né. O cara passou você ali, a pessoa de repente ela dá aquela raiva, né, ele já pisa no acelerador, já corre um pouco mais, né, porque o que acontece com a raiva? O sangue vai para as mãos e os pés, né, Uhum. pra luta. Então, o cara agarra no volante, pé fica pesado, né, Ou luta ou foge. e aí eu já fiz um link, né, por exemplo, com as Ah, emoções, né. sim. O cara parou, fez uma entrada, você vai relevar, né, Uhum. acontece. Ou você já vai botar o dedo na buzina, vai xingar. Então, eu falo que o carro ele é um sintoma, emocional, ele demonstra, se você prestar atenção, o carro vai demonstrar como você está naquele É, momento, se na você ver na a pessoa que está dirigindo o carro, a né. pessoa que está dirigindo o carro, com certeza. Bom, e o Claudio Steiner, ele traz aqui, um pouquinho antes da página 23, na página 15, o que é poder pessoal, porque na definição dele aqui, ó, ele traz, ó, a capacidade de lidar com as emoções de modo a desenvolver o seu poder pessoal. E ele diz que o que ele diz sobre poder pessoal? Então vamos lá. Aquele que se torna emocionalmente educado entende que as emoções podem conferir poder às pessoas. Então, a educação emocional é a chave do poder pessoal. Olha só que interessante, pois as emoções são poderosas. Se conseguir fazê-las funcionar a seu favor e não contra você, elas serão sua força. Olha aqui olhando para isso no contexto da Uhum. liderança, no contexto familiar, essa capacidade
de lidar com as emoções e como que ela fortalece nós, seres humanos, enquanto pessoas, na Uhum. família, nos relacionamentos, né. Então só fazendo esse link aqui de que quem consegue ter esse manejo, é possível, aumentar o seu poder pessoal, enfim, a gente já pode entrar para a liderança, aumentar o poder de influência, enfim. Então, só para fechar esse momento aqui do que é educação emocional, né, Giancarlo? Uhum. É muito veja, é uma frase Hum. simples, né, mas Uhum. poderosa, como ele fala, emoções são poderosas e isso aqui, educação emocional é a chave do poder pessoal, né. Uhum. Muito, muito bacana. E veja só, hã, uma questão que ele traz aqui em relação às emoções, é de ter consciência da emoção. Consciência da emoção. Tá, então de Uhum, ser, consciente do que está acontecendo, porque tanto eu quanto você, quem está nos assistindo agora, está com uma emoção. Agora, o quanto há consciência disso. E ali na página 38 ele diz também uma outra forma de definir a educação emocional, que ele fala, ó: "A educação emocional é a capacidade de entender as próprias emoções, bem como usá-las produtivamente", né. Então, a consciência emocional significa, primeiro, saber o que estamos sentindo, uhum. né. Será que é possível alguém falar assim: "Agora eu não estou sentindo nada"? Talvez ela não esteja consciente da emoção. O Steiner vai trazer Hum. isso depois em alguns aspectos da insensibilidade, né, Insensibilidade. insensibilidade. Então, tem uma emoção ali, no Eh, entanto, a pessoa não não consegue ela fazer ela contato. não consegue fazer contato. Uhum. Outro ponto, saber o que os outros estão sentindo. Aqui se eu poderia talvez a gente poderia até, ampliar essa palavra saber, como perceber ou entender o que o outro está sentindo, né, porque quem sabe o que está sentindo é o outro, né, então a gente olha de fora, percebe alguma coisa. Mas de ter essa empatia de perceber o que está se passando com É, o outro. eu acho que o perceber aqui, perceber o que estamos Hum. sentindo, eh o saber vem em termos de conhecer, né. Uhum. Então acho que o perceber, eu acho que é o primeiro passo, antes de você saber, porque você tem que perceber: "Opa, estou Hum. nervoso". Aí, mas por que que eu estou nervoso? Aí eu vou saber, eu vou tentar conhecer Isso. os motivos que me levam a Uhum. ficar nervoso, né. Então, a percepção e ela é o instinto primário, Uhum. né, e a gente passa se você não prestar atenção, e aí quando a gente fala prestar atenção, é não ter a percepção, Uhum. né, de como você está se sentindo, isso passa. Então, vamos pensar aqui em vez de usar o saber mesmo, a percepção, eu A acho que ela percepção. Quando olhamos para si, o saber. Agora quando estamos, fazendo contato com o outro, de de perceber. perceber o que os outros estão sentindo. O terceiro ponto aqui, é descobrir a causa desse sentimento. Aí mas isso é fácil, né? É fácil? Aham. Então, descobrir o que é que gerou aquele sentimento, depois mais para frente a gente pode avançar Isso. nessa questão. E por fim, conhecer o efeito provável que nossos sentimentos exercem no outro. Olha que rico isso, Aham, né? então, quem sabe o que nós vamos trabalhar mais adiante, do que o livro traz, nos ajude a A clarificar, né, clarificar, esses 4 pontos aqui, do que significa ser consciente emocionalmente. é até interessante, estava comentando, né, Luiz, anteriormente, que aqui na página seguinte ele traz aí um breve Hum. questionário, né, de Uhum. consciência emocional. Então, para quem está nos ouvindo, né, está nos vendo, ele fala assim, ó, imagine que você está fazendo aqui um questionário de autoconsciência emocional, né? Uhum. Então, situações assim, ó. Às vezes eu estou completamente dominado por emoções que me desorientam e confundem. Sim, não ou não sei. Como é que é Uhum. para você isso? Né? Uhum.
É que aqui ele está convidando a pessoa a perceber o quanto ela é consciente. Isso. E eu Né. convido ao nosso ouvinte, né, o nosso Uhum, internauta a pensar nisso, né. De vez em quando percebo em mim sentimentos de raiva, desde a mais leve irritação até a ira. uhum, Consigo perceber? Não, uhum. não sei, pode ser que tenha, né. E aí ele traz várias situações. Na maior parte do tempo eu sou racional e não tenho problemas com minhas emoções. Uhum, Já às vezes sou dominado pelo mau humor, uhum. Ah, e tudo né. bem disso acontecer, agora a questão é o quanto a pessoa é consciente disso, não é, Giancarlo? E essa última aqui, raramente choro. Uhum. Homem não chora, né. Que por trás do choro tem uma emoção, Tem uma emoção, e qual é a capacidade da pessoa externalizar ou lidar com essa emoção, né, que ou ser insensível, né, a uhum, essa emoção, porque não quero fazer contato com ela, né. uhum, Algumas emoções, elas podem estar relacionadas muito dentro do nosso quadro de referência, uhum, como fraquezas. uhum, "Homem não chora, rapaz. Tem sim, vergonha na cara aí, vai uhum. ficar de Que mimimi", tem a ver com a né. Tem a ver com a cultura, com cultura, as né. crenças que Então, a educação emocional, ela vem desse contexto do quadro de referência que nós somos criados e da forma que na nossa família também a emoção é entendida. uhum, é. E quando a gente olha isso, a gente vai ver que nós somos analfabetos emocionais, como diz Steiner, né? É, porque isso é um aprendizado. E na escola, pelo menos na época que eu estudei, né, sou geração X, eu não tinha Aham. esse conteúdo Porque de nós educação vemos uma geração emocional. que tem que ser fortes, temos Uhum, que, né, se sim. dar conta, ser esforçado, Uhum, seja apressado. Então, todos aqueles compulsores que se criaram, sim. né, Luiz? É. E, mas a gente começa a olhar isso e entender que dessa consciência, porque pode ser que nós sejamos analfabetos. E eu acho Uhum. que uma boa parte nós somos analfabetos emocionais mesmo. É. E é interessante que o Claudio Starner traz aqui, então, como ser, eh eh, emocionalmente, né, capaz, né, de lidar com o que sentimos. E ele traz aqui, Uhum. ó, na página 63, vamos avançar um pouquinho aqui, como fazer isso na prática. Ah, ok. Como Por fazer onde começar, é, né? Por onde começar. então ele traz aqui 3 blocos de ações que eu acho bem interessantes. O estágio um ele fala aqui no contexto do livro que é abrir o coração. Então, o que que é isso? É no sentido de falar sobre sobre as emoções, sobre o que estamos Uhum, sentindo. Ele traz o estágio 2 que é examinar o panorama emocional, ou seja, de ter informações sobre o que está acontecendo consigo e com o outro. E o estágio 3, melhor dizendo, é assumir responsabilidades, no sentido de, ok, então o que eu estou sentindo, quais são as causas, o que tem a ver comigo, o que que eu vou fazer com isso. Tá? uhum. Então ele traz o caminho aqui dentro desses 3 estágios, tem 4 etapas cada um, então são 12, 12 Aham. etapas. É claro que não vai dar tempo de nós falarmos sobre todas elas aqui, Sim, mas vale a sim. pena nós falarmos sobre os principais pontos aqui, Giancarlo, sobre como lidar com as emoções a Uhum. partir do que nós estamos percebendo aqui nesse E livro. você falando aqui, olhando, primeiro estágio, abrir o Hum, coração. Você já ouviu aquela expressão ficar com o coração apertado, já, né? já. Por quê? Hum, Porque eh, os estudos mostram que nós temos três grandes hum, cérebros, entre hum, aspas, né? Então, nosso cérebro racional, coração, né? uhum, Uma grande rede neural e intestino. hum, Aí, três grandes hum, cérebros, vamos dizer assim, no nosso uhum, corpo. E o coração é onde a gente traz, né? Coração apertado, com dor no uhum, coração, isso me dói o coração, porque a gente traz para esse centro, né? Nervoso, essas emoções. Só na cabeça. A cabeça vai dar os estímulos, vai uhum.
Mas está no coração, então tem mas tem, hã, estudos aí mostrando que isso está ligado que mais ao há coração mesmo, por isso, isso que que há sensações ali no essas coração. sensações estão Uhum, dentro dessa rede neural, né, uhum, que se liga aqui ao nosso coração. Então, por isso que o nosso coração fica apertado, né, uhum, tem a ver com esse fato, uhum, né, biológico. E por isso abrir o coração, porque uhum. onde é que está fechado, né? Abriu o cora e até complementando o que você está trazendo aqui do estágio um, que é abrir o coração, lá na página 70 ele fala das leis na economia de carinhos ou reconhecimentos, enfim, que eu acredito que tem a ver com o que você está trazendo sobre o Uhum, aperto no coração. E também fazendo um link com as crenças que você comentou antes também, o que que a pessoa aprendeu sobre como lidar com as emoções, Então, ele diz aqui, ó: "A economia de carinho ou reconhecimentos é um conjunto de regras impostas por nosso pai crítico". Então esse aqui é um conceito da análise transacional também, é uma informação ali, depois um comportamento do estado de ego pai, nesse sentido do pai crítico, da pessoa ser crítica consigo mesma, uhum, né. Aquela voz crítica, ou aquela voz interna que temos dentro de nós e que nos impede de dar e receber carinhos ou reconhecimentos positivos. Então aqui ele traz um contexto de que a pessoa, não aprendeu a receber informações positivas dela e nem se dar, uhum, reconhecimentos positivos. Então, as leis segundo as quais o pai crítico quer que vivamos são as seguintes, lembrando assim, esse quer que vivamos é algo interno de cada pessoa e que influencia em como ela lida com as de emoções. uma forma inconsciente, E isso né? De uma forma sem se dar inconsciente. conta disso. Então, ele fala aqui, ó: "Não dê os carinhos ou reconhecimentos que quer oferecer". Aqui tem eu me lembrei agora de uma frase, né, Aham, ó: "Se elogiar, estraga". isso. Ah, se elogiar demais vai estragar, então, É, ou seja, fique quieto. isso. Aham, E aí a pessoa não ela entende que não é adequado falar as coisas positivas que o outro tem. uhum, Outro ponto, ó: "Não peça os carinhos ou reconhecimentos que deseja". uhum. Não fique pedindo as coisas para os outros. Por exemplo, a pessoa lá fez o almoço do domingo, se preparou com muita antecedência e ela quer saber se o almoço ficou bom ou não. E sabe que me lembrou uma Hã. frase aqui, não fez mais que obrigação. Hum. O Então, pai crítico, o pai crítico, exato. Então, se o pai você crítico não em fez ação. mais do que a obrigação, eu não tenho que te dar reconhecimento, dar carinho, É, porque é a tua olha, obrigação. Então, são crenças, né, que eu particularmente cresci ouvindo, você provavelmente também, né, também. que estão aqui envolvidas nessa economia de Uhum. carícias, né, de carinhos aqui, de reconhecimentos também, como a gente costuma falar. Olha o terceiro, ó: "Não aceite os carinhos ou reconhecimentos que deseja". Né, então aqui é o contrário, a pessoa recebe uma informação positiva sobre algo que ela fez, Uhum, fala: "Ah, mas não mas outra coisa não ficou boa", ela não se apropria de algo bom que ela, executou. E o quarto, não rejeite os carinhos ou reconhecimentos que não deseja. Então a pessoa absorve aquilo que vem de positivo, ela fala: "Não, é isso mesmo", ela acaba reforçando um uhum. sentimento negativo que ela já tem de si a partir de uma informação do outro. Não, tá certa. Eu realmente eu sou esquecido, Hum, eu faço isso, eu deixo então ela concentra nos pontos negativos sim, e não naquilo que ela tem de positivo, é, né. então veja só, aprendizados de algum momento da vida, reforçado pelaquela voz interna, que é o pai crítico: "Ah, você não é capaz, você não dá conta, você sempre faz Uhum, coisa errada". Então, a pessoa aprendeu a lidar com as emoções sobre esse viés dos aspectos negativos, não se apropriando dos positivos, uhum. né. E por fim, não dê carinho ou reconhecimento a si próprio.
A pessoa não consegue validar aquilo que ela faz de bem feito, as qualidades que ela Uhum, tem. Aí, como nós já sabemos, essas emoções elas vão influenciar nos relacionamentos e nos uhum. comportamentos que a pessoa tem. Não dê Aham. carinho a si próprio, É. né. Até eu salvo engano, acho que era não sei se era a síndrome de Peter, Hum, alguma coisa assim, a síndrome do impostor, hum, que a pessoa se acha que ela não merece porque como se ela tivesse: "Ah, mas eu não sou tão bom, eu tô isso não é verdadeiro", né. sim. E ela nega, Ela não consegue não reconhecer consegue algo reconhecer, positivo que ela ela se acha uma fez ou tem. impostora, então É, ela acha que ela não tem esse olha, merecimento. então é interessante o que o Claudio Steiner traz aqui no livro, né, no sentido do impacto tanto dos reconhecimentos ou carinhos positivos ou negativos nas questões emocional, da saúde emocional mesmo, que ele vai trazer ali na página 70. Cadê aqui a página 70? Não, na 78. Ele vai trazer aqui na 78, bem no início ali, ó, Uhum. ele diz, bem curtinho aqui, ó: "Todos precisamos de carinho ou reconhecimento, assim como precisamos de alimento. Então, se estivermos bem alimentados, com alimentos com os nutrientes que nós precisamos, Uhum. o físico estará bem. E os reconhecimentos, ou seja, aceitar os aspectos positivos nossos, dar informações sobre os outros, sobre as questões positivas do outro também, isso interfere na saúde emocional. Sim, Ah, aqui então, a é uma questão de saúde mesmo. é de saúde. Aqui nós estamos Aham, falando de uma fome, né, fome de é, sim. reconhecimento, né. Por que que o Bernie tratava isso como uma fome? Porque, a gente pode, suprir isso num Hum, determinado momento, uhum, mas, em um outro momento isso vai voltar, vamos ter sim, outra fome. Então isso é algo que nos acompanha inerente à nossa uhum, necessidade humana, né, sim, como alimento. Então é é. por isso que ele faz essa comparação, que é o que Bernie trouxe da nossa fome de Da reconhecimento, fome né. olha só, interessante. Então já falamos aqui de 2 pontos aqui sobre como lidar com as emoções, né. Primeiro, de olhar para os aspectos positivos, tanto nossos quanto dos outros, e também de entender que isso faz parte da saúde emocional, olhar para os aspectos positivos, né. Uhum. Bom, isso já já passamos aqui mais da metade do nosso tempo de podcast de hoje. Tem algum ponto aí, Giancarlo, que você, nas suas anotações, que você, quer discutir ou, né, porque eu estou trazendo aqui as informações, sempre tem um ponto importante aí que você acha relevante, a gente pode olhar também aqui para o livro. Eu estou olhando aqui, diz Hum, assim, né, eu acho que a gente está falando da economia de carinho e é uhum, importante, nós estamos, para mim ainda olhando a capacidade de entender as emoções, porque tudo isso faz parte de, compreender esse contexto uhum, emocional, né. E tem um outro ponto que não sei se a gente vai ver, provavelmente verá à frente, que é a nossa capacidade nessa questão de, assim, ok, ele está trazendo dar carinho, né? Como a gente vai fazer o dar carinho, pedir uhum. permissão, ser sincero, etc. Tem todo aqui um contexto, nós não vamos entrar no curso do Steiner Sim. aqui, né? O objetivo Uhum. não é esse, e é trazer os pontos principais aí da nossa educação emocional. Penso que um outro ponto que é importante, e dentro desses três princípios que ele trouxe, é a nossa capacidade de ouvir as outras pessoas, Hum. a nossa empatia, né? Uhum. E aí o quanto a gente pode olhar no mundo atual a nossa capacidade ou a nossa incapacidade de se colocar no lugar do outro. Olha só, porque esse é um outro ponto que ele traz também da educação emocional, Porque eu né. tenho que perceber em mim, Aham, mas eu também tenho que perceber no outro. ok. E Uhum. eu só posso perceber no outro se eu tiver interesse legítimo, Uhum. se eu tiver empatia, né?
né, de perceber no outro que aquilo que eu estou falando está impactando, né? Eh, eu costumo dizer que a nossa comunicação, já até a gente comentou dentro do último podcast também, a nossa comunicação às vezes é muito violenta. E aí a gente, ao fazer isso, não se coloca no lugar do outro. Como é Uhum. que o outro está ouvindo o que eu estou Sim, falando, sim. né? Será que eh, isso está magoando? O que que faz ela pensar? Uhum. Porque eu penso que tem uma regra que é assim, o que eu digo é responsabilidade minha, Uhum. né? A forma que eu digo também é responsabilidade minha. Como o outro vai interpretar é responsabilidade do outro, mas a minha responsabilidade é que ele interprete de forma adequada. Uhum. Então eu tenho, como Sim. emissor da mensagem, uma responsabilidade muito Uhum. grande, Sim. né? Não é falar as coisas e o outro que se vire. Uhum. Ah, isso é problema teu, entenda como você quiser, né? A gente Sim, escuta isso muito sim. frequente. Não, ele vai entender como você disse, não como ele quiser. Ele vai, porque você falou de uma Ah, forma teve uma que informação dá, ali. né, que Uhum. conduz a uma interpretação, Sim. né? Por quê? Porque você não se colocou no lugar do outro. É. Então, eu acho que um ponto bem importante, né, e acho que está na sequência, não Sim. sei, É, da nossa é, conversa, porque o importante aqui é sim. a gente É, debater, sim. e eu acho muito válido pensar na questão da empatia. Da empatia. É. Eu tô pensando aqui, nós podemos fazer até um link com o que você está trazendo da empatia, com o que ele traz ali no estágio 2, que é examinar o panorama emocional, que Uhum. ele fala A intuição. da intuição, que está ali na página 98 e 97, porque assim, tem hora que em alguma situação, em algum contexto, vem uma informação ali a partir da intuição. Ah, estou me sentindo bem aqui, não estou, Uhum. ou fiquei com uma sensação, né, que é como se fosse ali um sexto sentido ali, e que é uma informação relevante. Que é a Né? percepção, né? Então você está ali você está trazendo essa questão da empatia. Fala, poxa, mas eu estou sentindo que fulano está diferente hoje. Uhum. Está diferente, não chegou bem ali no trabalho, mas nesse momento é apenas uma intuição, né? E que ele traz ali, até para a gente especificar, ali na página 98, deixa eu pegar aqui a página 98, isso, 98 e 97 e 98. Então, ele fala ali que, olha só, no finalzinho ali, raramente a intuição está completamente certa ou errada. Então tem algo ali, se você está sentindo, ou não importa o que seja, a intuição está trazendo uma informação. Isso aqui é semelhante, comigo é bem básico isso aí, assim, bem básico e certo. Se eu estou Uhum. saindo de casa e estou com a sensação de que estou esquecendo algo, é certeza que eu estou esquecendo de algo. Né, talvez, mas na hora ali eu não estou consciente Aham. disso, né, então tem alguma coisa acontecendo. Então, para descobrirmos se nossas intuições estão corretas, é necessário, aqui ele fala cotejá-las, enfim, eu entendo aqui no contexto de buscar informações sobre isso, né? Uhum. Então, assim, hoje avaliá-la com a Com a realidade. realidade. Então, ele traz aqui, tá, beleza, então eu fazendo um link com a empatia que você trouxe, ó, percebo que fulano Uhum. está diferente hoje, né, mas é uma intuição ou uma sensação. E para ter certeza disso, é necessário checar essa informação. Isso. E aqui, você lendo Hum, esse texto, eu estou hum, voltando, lembrando aqui do livro Intuição e Estado de Ego do Eric Berne, né? sim. Ele tem um livro Né? Tem um específico livro que sobre fala isso. sobre a Uhum, intuição, uhum, e a gente vai olhar a intuição também como um estado de ego criança, né? Do pequeno uhum, professor, que é a questão mais teórica, que a gente tem lá, é um aprendizado, né? Opa, quando tive uma experiência lá na infância assim, isso ficou gravado, então, quando essa situação acontece, a gente fica com essa percepção, opa, mas isso está meio estranho, que é algo lá ancestral que a gente foi buscar, né? Lá sim. atrás, a experiência. E isso dificilmente tá errado, porque vem, né, de um dado É uma é uma informação. informação, Aham. né? E a gente tem essa capacidade de perceber.
O que me chama a atenção é que muitas vezes a gente ignora totalmente a intuição, né? Isso é uma Hum, bobagem, esse negócio de hum, intuição. é, É uma e bobagem, a intuição é bobagem, né? e tem É, às vezes as pessoas podem entender como um caráter meio sobrenatural, né? uhum, Mas a intuição, ela é meramente um dado uhum, de uma percepção que você tem uhum. baseado em experiências, É uma né? capacidade É humana. uma capacidade humana, né? Uhum, E tem muitos estudos nessa linha, a gente hum, poder, vão além do que a gente está conversando, e que a gente ignora totalmente, uhum, né? Muitas vezes essa intuição. sim. E na página 98 aí há um complemento, porque assim, então, a intuição, no primeiro momento, é algo subjetivo. É ok, é algo que está trazendo ali um sinal ou uma sensação. No entanto, ele diz ali na página 98, quase no finalzinho ali, ó: "Se não revelarmos nossas intuições, teremos de adivinhar as motivações do outro". Então, Aham. novamente ali na empatia. Então, ó, estou sentindo o que está acontecendo, tal situação, né, com a outra pessoa, que ela está se passando com ela, enfim, mas ele diz aqui no sentido de, checar isso, né. Então, a Uhum. menos que sejam verificadas, essas intuições poderão transformar-se em fantasias paranoides e redundar em ressentimentos, não ditos. Por Uhum. exemplo, fulano na reunião lá, quando fala, só fala olhando para mim de cara feia. Ah, deve estar bravo comigo. Uhum. Mas aí isso é uma ok, é algo que percebido, mas não tem uma informação concreta ali ainda sobre isso. Eu estive pensando sobre Ah, isso, ah, né? Porque o que que acontece? A gente não pode olhar a comunicação apenas no contexto verbal, uhum, né? E a nossa comunicação, grande parte dela é gestual, é corporal. Então, muitas vezes, a pessoa fez um gesto, né? Teve um gestual, e a outra pessoa, ela percebeu esse gestual. Você não falou nada. E aí, assim, eu tenho a impressão de que o Luiz quer dizer alguma coisa. então a É intuição a que minha está intuição. Por quê? Porque aham, teu corpo manifestou algo num isso, sentido e você foi no outro sentido. Espera uhum, aí, é uma mensagem que você está uhum, me mandando. Minha intuição diz, opa, tem alguma coisa. Então, eu, e se isso não está claro, eu vou começar a fantasiar. Espera aí, mas será que ele está gostando? Será que não está gostando? Será que fiz alguma coisa errada? Bom, ele passou por mim, hoje nem me falou comigo também. E então eu começo a fantasiar, porque, opa, tem ruído aí, é, é, a minha intuição está dizendo algo que eu vi, tive a impressão, né, de uhum. perceber isso. Mas você não falou nada. É por isso que ele traz aqui, ó. Por isso é importante trazer à luz nossas intuições para que sejam verificadas, né? Porque ele, um pouquinho antes ele fala, ó, essas intuições poderão transformar-se em fantasias paranoides e redundar em ressentimentos não ditos, capazes de destruir os relacionamentos, que é o que você está trazendo. É, do jeito que você está olhando, da forma como você falou, estou com a sensação que tinha alguma coisa errada. É, Tá, mas checa. Pode ser que não é, seja. vai, vai criando essa percepção, né? E aí a intuição como uma percepção, né? Uhum. Que, opa, tem algo acontecendo, ninguém falou nada, mas eu estou sentindo, né? A gente fala, Tô estou sentindo, sentindo, então né? checa. Então, esse sentir opa, está acontecendo algo aí, e se você deixa como está, né, vai dar problema. Porque ele fala aqui, ó, podem destruir os relacionamentos, porque cada um fica com uma fantasia, só com a intuição, sem dados concretos da realidade, então isso É, pode porque ele chama interferir. de paranoides, né? A É, pessoa fica com aquela
com aquela percepção de que, vocês estão contra mim, você, né, É, então, aí já cria uma realidade que não existe. cria E complementando, Giancarlo, vamos lá. na página 91, que talvez é algo que possa ajudar a minimizar essa subjetividade da intuição, é quando ele fala ali da ação-sentimento, no sentido Ah, assim, sim. de como, falar das emoções para o outro, né. Então ele traz aqui, ó, na página 91. Simplifique a afirmativa da ação-sentimento. O que que seria isso? O que aconteceu e como você se sentiu. Então, esse é um cuidado, de dizer, tá, eh, então, quando você estava lá na reunião X e olhou para mim de uma maneira direta, eu me senti incomodado. Então, veja só. Tem uma Uhum, ação e a pessoa está dizendo como ela se sentiu. Então, isso ajuda a dar a informação mesmo para a outra pessoa do que aconteceu e qual foi a emoção a partir desse acontecimento, né. E até ele traz um exemplo aqui, ó, do que não fazer, na página 90 ali. Ele fala: "Ó, quando você me humilhou atrasando-se". Então veja só, ele fa aí aí que ele porque ele traz uma questão aqui que vem aí para a subjetividade. Quando você me humilhou, isso aqui é uma percepção, pode ser um julgamento, não tem um fato concreto. uhum, Então aí gera uma confusão no outro. Quando você uhum, me humilhou atrasando-se. Então, tá, mas o que que eu fiz né, que gerou essa humilhação? Atrasei no quê? uhum. Então, o quanto mais claro a pessoa for nessa externalização do sentimento, dizendo o que aconteceu e o sentimento que a pessoa teve, fica Uhum. mais claro para o outro entender e para se entender, É, enfim, dar sequência nessa conversa. eu vou olhar aqui, Luiz, Hum, e acho que é assim, eh, qual foi a primeira emoção que você teve, uhum, né, nisso? Então, quando a pessoa aqui, atrasou, né, uhum, o qual foi a emoção que você teve? A partir dessa emoção, hum, você vai racionalizar, você vai trazer um sentimento, né, uhum, certo? Então, pensar assim, qual foi a primeira emoção que você teve naquela situação? uhum, A pessoa desligou na sua cara, né? Outro exemplo ele traz aqui. Quando você desligou na minha cara de maneira tão grosseira. Então, quando a pessoa desligou, qual foi a emoção que você sentiu? Ah, fiquei com raiva, né? uhum. E aí, qual foi o sentimento? Que foi de grosseria, Uhum. Então, né? aqui o que que ele traz aqui que seria o adequado, né. Então, quando você desligou na minha cara, eu fiquei com raiva, Uhum, né, porque de maneira tão grosseira tem um julgamento ali. exatamente. Porque Aham. aí é um julgamento de valor, né? É um É. sentimento que está sendo valorizado aí. E muitas vezes Valorado, melhor e dizendo. muitas vezes as pessoas deixam de conversar sobre essas questões, por não saberem como externalizar isso. Uhum. Aham. E dependendo até comece falando dessa forma aqui, já vai gerar uma recusa no outro Porque e gera um aí, conflito. o que que acontece normalmente, né, Luiz? Eu não estou preparado para falar como é Uhum. que eu falo isso, de que maneira é mais assertivo a colocar, e o Uhum. outro não tem, também não está preparado para ouvir, Uhum. né? Porque eu percebo assim, uma coisa quando a gente fala de grupo, de liderança, né? Voltando para esse contexto, será que nossos líderes estão preparados para lidar com essa questão emocional? Eu conheço profissionais que, se você chegar e falar uma questão emocional para eles, você vai ficar 2 meses sem falar com eles, Uhum. porque eles não têm capacidade de lidar com essas questões emocionais, Uhum. né? De saber o que fazer com isso, porque isso é um tema difícil. A grande maioria das pessoas, aqui um pensamento meu, né? Mas não está preparada para lidar com isso. Uhum. Então é melhor não falar, porque eu não sei o que eu vou fazer. Uhum. Então não vamos falar sobre isso.
Vamos para outro assunto? Isso. Por falta de habilidade de como ter esse tipo de De conversa. como ter esse tipo de conversa, de como lidar com essa emoção, com esse Uhum. sentimento, né? Então, é melhor daí não lidar, por isso do analfabetismo emocional, é Uhum. melhor não lidar, porque eu não sei como lidar. É Uhum. complicado, é difícil. Aí Uhum. nós vamos ouvir essas palavras. É Ah, isso é muito complicado. difícil, é muito complicado, Aí não lida né? com. É, Então, é como se isso fosse uma dor, né? é. Eu tenho que lidar com a dor do outro, porque Uhum. mas eu não sei lidar nem com a minha. E aí eu vou ter que lidar com a dor do outro, e com a emoção do outro. Então, é, a importância, novamente, né, de pensarmos nesse assunto que nós estamos trazendo hoje é muito rico, né? É. Você falando, eu estou pensando aqui no que nós já falamos aqui sobre o livro, né? Porque já estamos quase no final do nosso podcast, Sim. e no sentido assim de ter consciência das emoções, né? Do que estamos sentindo, de ter a permissão de olhar para os aspectos positivos também do que acontece na nossa vida, isso traz emoções positivas também, Uhum. eh, e de eh, checarmos o que a intuição está nos dizendo com informações e saber como falar, tá? Expressar as emoções, que é a terceira competência que ele De traz ali. expressar. Então, falando a ação e o sentimento, é uma coisa simples. Aham. E eu acho que não vai dar tempo de nós conversarmos hoje aqui, Jean, que é o terceiro estágio, Uhum. que é assumir responsabilidade, onde ele fala ali de scripts de vida, jogos psicológicos, então como que que essas emoções vão impactar mais na frente, na vida da pessoa, né. Isso aqui Sim. provavelmente vai ser um tema de um outro, Eu acho que né. a gente faz o próximo a gente faz uma continuidade, né? Porque Porque ele faz só fazendo um breve resumo aqui, não vai dar para a gente, aprofundar, mas só no sentido de que o Starner traz, eh, a correlação da educação emocional com o script de vida. Então, o quanto a pessoa, Uhum. eh, vamos pensar assim, vamos pegar um intervalo de 20, 30 anos de uma pessoa, Sim. o quanto ela vai ser próspera ou não a partir da maneira como ela lida com as suas emoções, que vai interferir nos comportamentos, relacionamentos e nas decisões que ela toma. Então, e você veja, eu pensando aqui, porque a gente vai trazendo todo um Uhum, repertório de informações, a gente já abordou uma série de questões, quando a gente fala, estamos falando também de reconhecimento, quando a gente fala de reconhecimento, a gente fala de feedback, que hoje muito se fala de feedback, uhum, e aí o ponto é o seguinte, se eu não estou preparado para ouvir a emoção do outro, ou para expressar a minha própria, como é que eu vou dar um feedback dentro da minha equipe? hum, Como é que o líder vai dar um feedback para o seu liderado? Como é que o membro daquela equipe vai dar um feedback para o seu colega? uhum. Porque se ele é um analfabeto emocional, nós vamos ter um risco aqui grande É, nesse processo de feedback, sim, né? sim. Porque feedback não é ir lá e falar, olha, Aham. eu acho que você é uma pessoa maravilhosa. Tá, mas o quanto de emoção, de verdade tem nisso que a outra pessoa É. vai perceber, né? Então a gente vê, muito se fala de feedback, mas o quanto nós primeiro tratamos essa questão emocional, essa fome, essa carícia, para daí preparar as pessoas de uma forma na educação emocional para fazer esse feedback de uma forma assertiva, humana e verdadeira, Luiz. Olha só, então a educação emocional faz o link com várias áreas da liderança, né, funcionamento da família, né, Giancarlo? Então, é vamos dizer assim, esse é um princípio básico de quem está à frente de pessoas, de ter estratégias para se desenvolver emocionalmente. Vamos pensar assim, ó, eu vou trabalhar um desenvolvimento de equipe. Uhum, Bom, eu não tenho como fazer um desenvolvimento de equipe sem trabalhar o indivíduo primeiro. uhum, Não vai rolar. E para trabalhar o indivíduo, eu preciso trabalhar questões é, interpessoais, emocionais, uhum, para depois eu trabalhar o sim, indivíduo, né? Então, e o que que acontece? Muitas vezes a gente vai direto para o final, a gente quer o resultado, porque não dá para perder tempo, né? uhum,
A gente ouve muito isso. Não, mas eu só queria fazer um curso de liderança, de desenvolver minha equipe. Mas tem estágios, tem processos, Claro. porque você, à medida que você corta etapas, você corta resultados. Você diminui o potencial que você pode ter, né? Então, é aquela situação de que você quer ganhar um tempo, mas você perde eficiência no processo, né? E, e é um tema eh, muito prazeroso, muito rico, né, É, Luiz, né? então, e o nosso tempo já quase acabou Ah, já, Giancarlo, se dessa deixar, a gente fica mais, olha, porque é, temos muito por conversar ainda a é, respeito, né? então, assim, fica a dica para quem tem interesse por esse assunto, de adquirir esse livro, Isso. tá. Eu acho que não sei se tem novo para vender ou não, mas nos sebos tem, porque é um livro que já foi escrito há E, um bom tempo, mas ele é muito atual ainda, e é de um analista transacional bem coerente com os assuntos que a gente vem conversando aqui, isso. E a gente tá. pode, no próximo podcast, continuar as, Tem a questão né? aqui de jogos e E scripts, a até última faço um parte. convite, né, Luiz, aqueles que estão nos assistindo, se tiverem alguma sugestão, alguma dica, gostaria que vocês falassem, né, dentro desse contexto, tal Uhum. coisa, tal assunto, coloquem ali no nosso, Nos no comentários ali, comentários, né, e para que a gente possa também Uhum. estar trazendo informações de acordo com o interesse aí dos nossos ouvintes, né, nossos Muito bem, internautas. muito bem. Então, só para finalizar, Giancarlo, como nós estamos falando de educação emocional, como é que você está se sentindo aqui no final desse nosso Eu podcast? estou me sentindo alegre, estou feliz de termos abordado esse assunto, porque é um assunto, eu diria assim, eh, prazeroso, mas ao mesmo tempo ele é difícil, Uhum, porque a gente olha as nossas limitações também, né? uhum. Porque eu penso assim, eu posso dizer por mim que essa educação emocional não fez parte da minha criação. Não, da minha também não. Né? Então, eu sei que esse é um tema importante para É, mim. sim, E tenho, partindo disso e do que a gente estuda, eu entendo que esse tema é importante para a grande maioria das pessoas, né? muito bom, Giancarlo, bacana. Eu também estou alegre aqui de estar conversando com você dentro desse assunto. E, e o assunto não terminou ainda. Então, Uhum, nos próximos podcasts, nós vamos finalizar aqui essa etapa aqui, uhum. dando uma atenção especial à correlação entre jogos e script. Tá? E no próximo, a gente continua trocando ideia, falando, aprendendo juntos aqui. E espero que o nosso conteúdo tenha fazendo sentido para quem está nos Uhum. assistindo, ouvindo. E foi um prazer estar com você aqui O novamente. prazer é todo meu e o convite que eu deixo aberto é que a gente possa, nesse primeiro momento, ter percepção das nossas emoções. Muito bom, Giancarlo. Então agradeço quem nos assistiu aqui até esse momento e até uma próxima oportunidade. Abraços.